Olá, bem-vindos à aula de genética do câncer. O câncer, ou qualquer forma de câncer, está relacionado a mudanças genéticas que se acumularam em uma célula somática. As células tumorais apresentam uma independência com relação a sinais de crescimento externo, uma insensibilidade a sinais anticrescimento, uma capacidade de evitar a apoptose, capacidade de angiogênese, capacidade de se multiplicar indefinidamente e de invasão de tecidos ou metástase. Então, imaginem uma célula que tenha sofrido uma primeira mutação, uma segunda, uma terceira, uma quarta, até que um acúmulo de mutações faz com que essa célula adquira a capacidade de se definir, de se dividir indefinidamente, originando então uma célula que dará origem a um tumor. Então, todas as células tumorais apresentam alterações genéticas. E os genes alterados nessas células tumorais, geralmente são genes que estão envolvidos no controle do ciclo celular, na apoptose e no reparo. E essas alterações fazem, então, com que haja um descontrole nas divisões celulares, originando o tumor. Os genes envolvidos no controle do ciclo celular são classificados em duas grandes categorias: os proto-oncogenes e os genes supressores tumorais. Os proto-oncogenes são aqueles genes cujos produtos estimulam as divisões celulares, e os genes supressores são aqueles cujos produtos agem para limitar as divisões celulares. Então, costuma-se fazer uma analogia entre um acelerador e um freio. Uma célula que sofra uma mutação em um proto-oncogene, esse evento único de mutação faz com que a célula já adquira uma predisposição a ser uma célula tumoral ou que já se transforme em uma célula tumoral. Como uma única mutação já provoca um ganho de função, ou seja, faz com que o produto gênico seja excessivamente ou inapropriadamente ativo, uma única mutação é suficiente para que a célula seja predisposta a ser uma célula tumoral. Por isso, nós dizemos que existe um efeito dominante. Um proto-oncogene que tenha sofrido uma mutação que levou a um ganho de função, ele passa a ser chamado de oncogene. Então, o proto-oncogene alterado é chamado de oncogene ou ativado. Com relação aos produtos dos proto-oncogenes, eles podem ser fatores de crescimento polipeptídicos, que são moléculas que estimulam a proliferação celular e geralmente específicos para cada tipo de tecido. Os receptores desses fatores de crescimento, que são proteínas de membrana ativadas após a ligação com esse fator de crescimento. Moléculas transdutoras de sinal, que são moléculas intracelulares que fazem uma comunicação entre moléculas, por exemplo, através de fosforilação, proteínas que se ligam ao DNA estimulando a transcrição e componentes da rede de ciclinas e sinases dependentes de ciclinas, que controlam o ciclo celular. Então, aqui nessa figura, nós vemos os produtos de proto-oncogenes e sua localização na célula. Então, nós temos aqui a membrana plasmática e na membrana estão ligados os receptores de fatores de crescimento, representados aqui em vermelho. O fator de crescimento se liga, então, a esses receptores, fazendo, por exemplo, com que eles fosforilem ou se dimerizem, ou ambas as coisas, e isso provoca interações entre moléculas dentro da célula, por exemplo, a molécula Ras, que se liga a GDP ou GTP,
quando ela está ligada à GTP, ela é ativa e ela provoca, então, a ativação da proteína RAF e de outras proteínas numa cascata de fosforilação, que termina no estímulo da transcrição de genes que produzem os fatores de transcrição JUN e FOS, por exemplo, que vão se ligar a genes, por exemplo, o gene MYC, estimulando a transcrição desse gene. Então, o gene MYC produz a proteína MYC, que estimula a divisão celular. Quais seriam, então, os mecanismos de ativação dos proto-oncogenes? Ou, em outras palavras, quais são os mecanismos que transformam um proto-oncogene em um oncogene? Em primeiro lugar, uma mutação de ponto. Então, uma mutação de ponto, por exemplo, no gene RAS, que tem uma parte da sequência nessa imagem. Então, numa determinada posição, existe a trinca GGC, que corresponde ao aminoácido glicina. Por uma mutação, GGC é convertido em GTC e o aminoácido na proteína passa a ser valina. No caso da proteína RAS, que inativa se liga a GDP e ativa está ligada a GTP, no caso da mutação, permanece constantemente na forma ativa, ligada a GDP e sinalizando para a célula que ela tem que se dividir. Existem também casos em que há uma deleção de parte do gene, por exemplo, nos genes que codificam receptores de membrana. Então, um receptor de membrana, um receptor de fator de crescimento, tem um domínio de ligação extracelular, um domínio transmembrana e um domínio intracelular. O domínio intracelular é ativado a partir do momento que se liga o fator de crescimento ao domínio de ligação extracitoplasmático. No caso de haver uma deleção, não há o domínio de ligação, não existe a formação do domínio de ligação da proteína. Entretanto, essa alteração na molécula faz com que haja também uma alteração na conformação do domínio interno, fazendo com que ele fique constantemente ativado. Estando ativado, essa molécula vai sinalizar que a célula deve sofrer divisão. Existem também aberrações cromossômicas que estão relacionadas à formação de tumores. Existem aberrações que levam à formação de um gene quimérico, um gene híbrido, como acontece, por exemplo, no caso do cromossomo Filadélfia, nos casos de leucemia mieloide crônica. Então, 90% dos casos de leucemia mieloide crônica apresentam esse cromossomo Filadélfia, que foi descoberto na década de 60 e antes das técnicas de bandeamento, e que se pensou que fosse um cromossomo acrocêntrico pequeno, 21 ou 22, deletado. Posteriormente, com as técnicas de bandeamento, se verificou que aquele cromossomo pequeno não era um cromossomo deletado, mas era um cromossomo envolvido numa translocação. Então, existe uma translocação entre o cromossomo 9 e o cromossomo 22. O cromossomo 22 se quebra aqui na altura do gene BCR e o cromossomo 9 se quebra na altura do gene ABL, e eles trocam segmentos. No cromossomo 22, o gene ABL fica então justaposto ao lado do gene ABL. Essa translocação faz então com que se forme um gene híbrido, BCR-ABL. Esse gene híbrido é transcrito, então existe a transcrição desse gene,
E há a formação de uma proteína híbrida, mas que tem atividade de quinase, que vai então estimular aquela cascata de fosforilação que culmina com a divisão celular. Um outro exemplo de um rearranjo cromossômico associado a tumor é o caso do linfoma de Burkitt. No linfoma de Burkitt também existe uma translocação entre o cromossomo 8 e o cromossomo 14. Então, o cromossomo 8 se quebra nessa posição, na ponta do braço longo, e o cromossomo 14 também na ponta do braço longo, e eles trocam, então, segmentos. Essa troca de segmentos faz com que essa translocação faz com que o gene MYC fique ao lado dos elementos reguladores do gene da cadeia pesada de imunoglobulina. Esse gene é expresso constitutivamente, só que ele vai estar em sequência ao gene MYC. Então, eu tenho os elementos reguladores do gene da cadeia pesada de imunoglobulina ao lado do gene MYC, cujo produto estimula a divisão celular. Então, eu vou ter uma expressão inapropriada em altos níveis do gene MYC. Existem também alterações relacionadas a uma amplificação gênica. Uma amplificação significa um aumento do número de cópias de uma determinada região do genoma. Essa amplificação ela pode ser visualizada citogeneticamente como o que a gente chama de double minutes, que são segmentos pequenos separados do cromossomo, ou como HSRs, que são regiões coradas homogeneamente, que são então regiões amplificadas, mas que não se soltam do cromossomo, que estão inseridas no cromossomo. Então, nós temos aqui nessa figura uma representação dos double minutes, que são esses pequenos segmentos que ficam soltos do cromossomo, e uma região homogeneamente corada, que corresponde então a uma região amplificada que não se desligou do cromossomo. Então, tanto esses double minutes como as HSRs são regiões que produzem os produtos correspondentes. Então, se nesses segmentos existir um proto-oncogene, ele vai ser expresso em níveis extremamente elevados. Nessas figuras, vocês veem os double minutes, que são esses pontinhos vermelhos aqui na figura, todos eles transcrevendo e produzindo um produto correspondente a um proto-oncogene em níveis extremamente altos. E nessa figura vocês veem uma amplificação gênica formando uma região homogeneamente corada, ou HSR, no caso aqui no cromossomo 19, reparem na diferença de tamanho do cromossomo 19 com a região amplificada e o cromossomo 19 normal. Aqui também nós temos dois cromossomos, sendo um amplificado e o outro normal. Muito bem, os genes supressores são uma outra categoria de genes que tem produtos que inibem a proliferação celular ou que estimulam a célula a entrar em apoptose. Eles são, portanto, reguladores negativos do ciclo celular. Em células tumorais, o que acontece é a perda de função desses genes supressores. Então, os dois alelos estarão alterados. O pesquisador chamado Knudson, em 1971, propôs a chamada hipótese dos dois eventos. Ele estava interessado em estudar retinoblastoma, que é um tumor de retina infantil que tem uma frequência de 1 em 20 mil e pode ser esporádico ou hereditário.
O retinoblastoma esporádico geralmente é unilateral e o retinoblastoma hereditário geralmente é bilateral e apresenta herança autossômica dominante. Então, o que ele propôs, após diversos estudos matemáticos, foi que em uma célula, um gene, por exemplo, o gene RB, que está relacionado ao retinoblastoma, esse gene sofreria uma mutação em um dos cromossomos. Mas essa célula só seria uma célula tumoral a partir do momento que houvesse a segunda mutação no outro alelo. Então, a partir do momento que há uma perda de função dos dois alelos, essa célula, então, já é uma célula tumoral. Essa que é a hipótese dos dois eventos. Que eventos? Mutações. A proteína RB se liga a um fator de transcrição chamado E2F. E essa molécula, então, inibe genes cujos produtos são necessários à fase S do ciclo celular. Com isso, a célula permanece em G1, não entra em divisão. Se a proteína RB estiver inativa ou ausente, não existe, então, essa ligação com o fator E2F e não há permanência da célula em G1. O fator E2F induz a transcrição de genes que codificam enzimas necessárias à síntese de DNA, ou seja, necessárias à fase S do ciclo celular. Se E2F estiver ligado à proteína RB, isso não acontece. Se houver também algum tipo de dano ao DNA, existe a produção de uma proteína chamada P53, que induz a produção de uma outra proteína chamada P21 e que faz também com que não haja essa indução de transcrição pelo fator E2F. Existem momentos durante o ciclo celular onde acontece uma checagem com relação à integridade do genoma. Então, existe um ponto de checagem em G1, um outro ponto no período G2 e um ponto durante a divisão celular. O ponto de checagem em G1 garante reparo de danos que tenham ocorrido ao DNA. Então, o reparo garante que esse DNA esteja íntegro antes que a célula duplique o material genético. O ponto de checagem em G2 impede que a divisão aconteça antes que a replicação termine. E o ponto de checagem durante a mitose, no fim da mitose, verifica então se há um alinhamento correto dos cromossomos no fuso, evitando então uma falha na separação cromossômica. O gene TP53 é um gene supressor tumoral que tem uma tal importância que é chamado de guardião do genoma. Esse gene se localiza no cromossomo 17 e toda vez que o DNA sofre algum tipo de dano, por exemplo, uma lesão causada por radiação ultravioleta, os níveis da proteína P53 aumentam e isso leva então a uma parada do ciclo celular em G1. Então isso evita que o DNA seja duplicado se ele tiver algum tipo de dano. Uma outra consequência, né, dessa elevada produção da proteína P53, além da parada do ciclo celular, é a entrada em apoptose. Então, essas duas coisas podem acontecer. Ou há uma parada no ciclo, ou a célula acaba por morrer, entrar em apoptose. Mutações ou perda desse gene, TP53, vem a ser a alteração mais comum nos cânceres de forma geral. Até a próxima aula.